Dá pra começar já. Bora? Tomar uma? Dessa vez a gente nem teve abertura nem nada, só foi direto assim. Foi meio expresso. Ah, olha ele, já entrando no tema. Fazer o quê, né? Então, conte-me, Leonardo Mogli, qual vai ser o tema de hoje? Então, o tema de hoje é esse insumo que está extremamente caro no Brasil, o café. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Você se lembra a primeira vez que você tomou café na sua vida? Cara, não lembro quando foi a primeira vez, mas eu lembro que assim que eu experimentei o café, eu larguei o leite de vez, assim. Mas muito pequeno mesmo, assim, tipo, menos de 10 anos de idade. Mas pra você era excludente? Tinha que tomar café ou leite? Não, pros meus pais, criança não tomava café. E aí eu experimentei café. A minha família, como todo, não deixava a criança tomar café por causa de toda a questão da cafeína e da hiperatividade, essas coisas todas. E o café era visto como uma bebida mais para adulto, assim. E aí eu não tinha esse hábito de beber. Mas depois que eu tive a oportunidade de beber, então eu virei o cara que mais bebia. Eu virei a pessoa que mais bebia café na minha casa, assim. Ó, é engraçado você ter falado isso, porque quando eu tive contato com outras culturas fora Minas Gerais, meu país, eu descobri que não era comum tomar café na infância, porque pra mim era uma coisa muito normal. Eu cresci tomando café, eu pequena indo pra escola cedinho, minha mãe fazendo café na cozinha, eu sentindo cheiro de café, então eu sempre consumi café. Mas você tomava café ou café com leite? Então, às vezes eu tomava café com leite, às vezes eu tomava café puro, assim. Mas desde pequena? Desde pequena, eu tenho lembranças muito novas da minha mãe na cozinha, e ela tinha eu não sei se eu posso dizer, não é um aparelho, mas era um negócio feito de metal, que era metade bule e metade suporte para pro filtro de café de pano. Então... Sei qual é. E aí, nossa, o que tem lá em casa tem mais de 40 anos, e minha mãe ainda usa o mesmo, assim. É impressionante, é um negócio que eu achei que todo mundo tinha, que todo mundo fazia, que era a coisa mais normal. E aí depois eu fui descobrindo as particularidades da minha casa e as particularidades do jeito mineiro de tomar café, né? Só fazendo um parênteses, porque isso aqui não tem nada a ver com o tema, mas eu acho muito engraçado como a gente, quando é criança, acha que o nosso universo é o universo de todas as pessoas, né? Porque eu lembro de várias coisas na minha infância que eu achava que era assim na casa de todo mundo, era assim em todo lugar. E aí, depois de adulto, eu comecei a perceber, principalmente quando eu comecei a sair do Rio de Janeiro, que a minha cultura era uma coisa mais local, assim, não era todos os lugares, nem todos os lugares funcionavam do mesmo jeito, tinham as mesmas memórias, as mesmas coisas. Inclusive, isso eu acho que é um bom tema para um próximo episódio. Inclusive, no Rio, eu imagino, você tá na Zona Oeste é uma cultura, uns costumes. Aí você tá na Zona Sul é outra cultura, outros costumes. Então, assim, nem você sendo carioca, você tem todo mundo os mesmos costumes, dependendo da região que você mora, dependendo de como é o seu cotidiano. Tem coisas que com certeza fizeram parte da sua cultura e que não fizeram parte da cultura de outros cariocas. Faz sentido. Mas vamos voltar pro tema, porque a gente já fugiu. E aí, tomar café nunca deixou de ser um hábito, porque eu nunca tive uma vivência que excluísse o café, né? Quando eu me tornei adulta, eu continuei tomando café meio que no automático mesmo. E aí você, depois que você começou a tomar café, foi a mesma coisa? Você continuou tomando no automático? Então, eu tenho uma experiência, uma vivência um pouco diferente e um pouco mais complexa, porque eu fiquei tomando café e na minha casa tinha muito hábito de tomar o café da tarde, porque o meu pai era dessa pessoa que chegava da rua, chegava do trabalho e gostava de tomar o café ali por volta das 4 horas, 5 horas da tarde,
comprar o pão fresquinho, aquele pão francês, passar manteiga, essas coisas todas assim. Meu pai gostava muito. A gente tinha o hábito muito de ter café fresco. Então, era algo que, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, a gente estava lá, quer um café fresco? Sim, claro, lógico e óbvio. Mas, quando eu fiquei adulto, eu virei professor. E aí, quando você é professor, tua cocaína se chama café. Não existe professor que funcione sem café. Tipo, você quer fazer uma revolta na educação, fazer esse Brasilzão ir pra frente, acaba com os cafés das salas de professores. Aí grandes revoltas. Grandes Não consegue, né? Não vai embora. Insurreições surgirão, enfim. Boa, 06. No caso aqui, em BH, mas até mais no interior de Minas, existe o tomar café, né? Que é um sinônimo de lanche da tarde, né? Tanto é que acho que são os paulistas, né? Que sempre falam lanche. E aí, quando eles falam lanche, eles estão querendo dizer outra coisa. Eles não estão querendo dizer o que o mineiro quer dizer quando ele fala lanche, né? E aí, a gente tem esse costume de, também na parte da tarde, sentar, tomar café, sempre acompanhado do queijo Minas. E isso faz muito parte da nossa cultura. Tipo, às vezes você mora numa cidade do interior, seus parentes estão espalhados pela cidade, aí você sai, você para em 4 casas diferentes, você vai tomar 4 cafés diferentes, vai comer 4 queijos diferentes, e é isso. E você simplesmente aceita que você vai ter que passar por isso. Então você vai dosando o tanto de café que você vai tomando em cada casa. Uma observação, não existe dosar quantidade de café. A quantidade que tiver, você bebe. Mas essa questão do consumo e da forma de consumir, do jeito de consumir, é uma reflexão relativamente recente na nossa vida, né? Então, eu fiz essa piada, mas hoje em dia eu já não penso tanto assim. Antigamente era o café que tivesse, eu tava tomando a quantidade que tivesse. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tomo quantidades menores, mas também entra uma outra questão. Como que a gente tá no momento? A gente tá numa confraternização com os amigos, num lanche assim, conversando, ou a gente tá resolvendo alguma coisa, ou a gente tá se preparando para alguma coisa. Essas coisas vão interferir na quantidade de café que eu vou tomar ou não. E aí eu acho que essa relação com o café, pelo menos pra mim, né, mudou principalmente a partir da pandemia, né, que a gente não podia sair de casa, e aí a gente começou a pensar em qual tipo de café comprar, né? Então, a minha percepção para café, ela foi mudando um pouco antes, porque eu tava editando o Traz a Xícara da Mari, e aí, um beijo, Mari. Beijo, Mari. E nisso eu fui conhecendo as coisas do café, fui experimentando uma coisa ou outra. Você vai conhecendo um pouco mais e aí você vai ficando curioso. E nisso que eu fiquei curioso, eu comecei a experimentar. Aí eu fui para Santos também, encontrei com ela, porque a gente, com essa coisa de internet, nem sempre a gente tem a chance de encontrar todo mundo que a gente conhece, que a gente gosta, assim. E aí a gente conseguiu se encontrar, conseguiu se ver. E ela me fez fazer um tour pela Bolsa de Café de Santos. É um local que já teve uma polêmica um dia, recentemente, aí, por causa de uma foto que eles têm lá para você tirar. Eu acho que o problema dessa polêmica é você ficar postando e aí pessoas que não sabem o que você tá fazendo vão questionar aquilo. Mas, enfim, comecei a conhecer, saber todas as coisas, a questão do café futuro, quanto que é a saca do café, essas coisas todas, que é muito legal, vale muito a pena fazer esse tour. E aí, ela me mostrou a caipirinha de café. Não foi esse o diferencial, Deixa de ter inocente. porque quando eu fui na casa dela, ela também me mostrou vários tipos de cafés, porque o pai da Mari, ele foi provador de café por muito tempo. Então, ela tem todo esse vasto conhecimento por conta do pai e porque ela tem um feeling também para essa área. Acabou que a vida aconteceu e ela acabou não indo para essa área, mas assim, ela tem uma vocação muito boa e inclusive a gente de repente tem que ver se a gente consegue o cupom dela para poder fazer aí divulgação.
Mas assim, o que foi o divisor de águas pra mim foi a pandemia, né? Que aí eu parei de tomar... A gente parou de tomar o café tradicional, aquele café extra forte. E aí a gente passou a tomar os cafés ditos gourmets, né? Os cafés de melhores qualidades. E aí a gente, por ficar muito tempo tomando esses cafés diferenciados, quando eu tive que voltar para o Rio de Janeiro ao fim da pandemia, eu percebi a diferença muito gritante que existia. O quão é carvão que a gente toma e não café. E é interessante porque a gente passou a investir mais em café, comprar café em grão, moer, né? A gente comprou uma outra cafeteira, experimentou métodos diferentes, né? Método valita, método de prensa francesa. Sim. E eu ainda gosto de, aos finais de semana, fazer... Porque durante a semana a gente procura fazer o bom e velho café americano, que é melhor do que o americano de verdade, né? Porque assim, vamos lá, fazendo um parêntese aqui. Esse café que a gente faz na cafeteira, ele é chamado de café americano, se eu não me engano. O café americano de verdade, tecnicamente ele é um expresso, que aí você vira numa água. Mas, paladarmente falando, é quase como se você pegasse o café que você tem normalmente, uma xicrinha, e aí você vira ela numa xícara maior e completa com água. Tá certa a indignação. Ele é ruim nesse nível, assim. Eu não consegui entender, porque tem muita gente que é alucinada com café americano. Mas é porque, de repente, não conhece uma coisa diferente, algo melhor. A gente viajou e provou o café americano de fato e é muito ruim. Sim, Eu fiquei impressionada, assim, absurdo. Uma coisa que eu tentei fazer durante a pandemia, né? Todo mundo tentando coisas diferentes, né? Fazendo pão, não sei o quê. Eu tentei parar de tomar café com açúcar. Porque sempre tem aquele mito, não, porque você tem que tomar o café sem açúcar, que aí você vai experimentar os sabores do café, a sua vida vai mudar, seu paladar vai mudar, pipipipopopô, nossa, assim... Porra nenhuma! Tem gente que vai conseguir beber o café sem açúcar e tá tudo bem, e tem gente que não vai conseguir e tá ótimo. A questão é que quando você bebe sem açúcar, você vai sentir outras coisas que não o sabor do açúcar no café, saca? Só que também tem uma questão de soberba, como existe no vinho, da maneira certa de tomar café. Porque no Brasil as pessoas ficam nessa de, não, porque se você tá tomando vinho suave, não é um vinho correto. Você tem que tomar um vinho seco, porque o seco aqui é o certo, que pipipipopopó. E quando você sai fora do Brasil, a galera tá falando, foda-se! Bebe o vinho que você quer, do jeito que você quer e pronto, e acabou. E aí parei de tomar café com açúcar, até tava fazendo acompanhamento nutricional na época, fiz umas experimentações para ser uma coisa menos traumática, porque eu tomo café com açúcar desde que eu me entendo por gente. E aí eu colocava chocolate meio amargo, várias coisas assim eu fui experimentando. E o meu paladar não mudou. Assim, eu fiquei pelo menos uns 6 meses tomando café sem açúcar, depois dessa transição, sem nada. E achando o café... Não achei o café ruim. Também não era um café bom. Não era essa maravilha de, estou sentindo notas de chocolate, estou sentindo notas de frutas vermelhas. Eu não sentia nota de nada. Eu só sentia o café bem amargo e bem ácido, assim. E não era um café qualquer. A gente investe em café de qualidade, igual a gente falou. A gente compra café em grão e tal. Mas eu realmente não consegui. Eu não sei se é uma coisa de... Pode ser o método. Porque dependendo do método, você vai ter mais informações ou menos informações das coisas. Quando a gente faz na cafeteira, é um dos piores métodos, assim, para você ter ressaltado essas notas, essas variações. Mas dá para você perceber. Só que não é aquela coisa, uau, fantástica, quanta informação que a gente tá percebendo nesse café que eu acabei de fazer. Não, é uma coisa um pouco mais sutil, que
nem todo mundo vai conseguir perceber de cara. Tem a temperatura da água também que eles falam que interfere, porque você não pode deixar a água ferver, porque senão queima o café, uma coisa assim, que eu fiquei muito assim, a gente também estudou um pouco, né, sobre café, e aí eu fiquei muito... A gente fica desanimado, né? Porque a gente fica muito tempo tomando café sem açúcar e fica na expectativa de alguma coisa diferente acontecer, né? Do pó mágico fazer alguma diferença e tal. A verdade é que eu não senti tanta diferença. Tem pessoas que têm o paladar diferente, que têm o paladar mais apurado, falam assim, não, porque esse café, ele é muito doce, ele é muito isso, ele é muito aquilo. E eu nunca senti assim. Então, eu acho que para você foi um processo mais tranquilo, porque você sentiu essa diferença, né? Tanto que o seu paladar mudou e agora você não consegue mais tomar café extra forte. O café da sala dos professores hoje talvez não te agradasse, né? Mas eu não consigo. E aí, o que eu faço pro café ser um pouco mais palatável para mim? Eu coloco melaço de cana, né? Que foi também uma dica de uma outra amiga para adoçar o café, para ele não ficar doce com açúcar, né? Mas ainda assim, eu fico às vezes um pouco chateada e frustrada que não aconteceu o milagre do café gourmet pra mim, assim, né? Então, eu tenho essa frustração, essa tristeza, mas eu acho que não tem muito o que fazer, né? O paladar é uma coisa muito complexa, né? Eu até tava escutando um episódio do Dragões de Garagem sobre vinho, que é um episódio muito bom, eu inclusive recomendo. E no episódio tem uma especialista que ela fala assim, eu tive uma dificuldade para fazer a prova de sommelier, porque você faz uma prova, né? Porque eles pedem que você identifique uma série de notas no vinho, inclusive notas florais. E eu tenho alergia. Eu tenho alergia a flores. E aí como é que eu vou identificar notas florais se eu nunca cheirei uma flor? Porque quando eu tentei muito pequeno, eu tive uma crise alérgica, né? Então, eu tive que ir treinando meu paladar para identificar essas notas florais. E aí, eu fiquei pensando, realmente, assim, como que você treina um paladar para identificar notas de chocolate num café, né? É um negócio mais complexo. Eu tenho toda uma vivência de café que não é gourmet, né? Então, talvez o seu processo de mudar o paladar tenha sido mais tranquilo. E aí, para a maior parte das pessoas, seja mais tranquilo, né? Muita gente fala assim, não, porque se você ficar um mês sem colocar açúcar no café, seu paladar vai mudar e você vai sentir o gosto do café e piriri pororô. E aí eu fiquei uns 6 meses pacientemente lá, aguardando o milagre da mudança de paladar e nada aconteceu. Acho que para algumas pessoas acontecem, para outras não, né? Então, para mim foi mais tranquilo porque a primeira parte foi parar de colocar açúcar no café. E isso pra mim aconteceu naturalmente em casa, um dia que eu virei e falei, vou diminuir a quantidade de açúcar que eu uso. E aí, em 1 ou 2 semanas eu tinha parado de tomar café. E aí eu só tomava café sem açúcar. Quando veio a pandemia, a gente começou a tomar esses cafés diferenciados. E aí, junto com o aroma, né, que quando você abre o pacote, vem o aroma, aí você começa a perceber, a sentir, mas é aquilo que eu falei, são coisas mais sutis, são traços que às vezes estão lá no fundo, que você vai notar, e às vezes você também não vai notar, mas também, cara, isso não é uma competição de tipo, nossa, eu preciso acertar todas as notas. Você não é sommelier, então tem o nome correto que eu não vou saber agora. Você não é degustador profissional de café, então, cara, só curte o café. A questão toda é essa. E eu falo pra todo mundo, se você não gosta, se você não aguenta tomar um café sem açúcar, coloca açúcar. Eu sou contra você encher de açúcar, de você tomar um café melado. Porque assim, se você botar uma colherzinha, 2, você vai dar uma adoçada e você ainda vai conseguir sentir o sabor do café.
Os mais puristas vão dizer que não, que você tá fazendo um ultraje, caramba, 4. Mas assim, cara, não adianta. A questão é, você pode ter a melhor coisa. Se a pessoa não gosta daquilo ali, não adianta do jeito que tá. Tem que ser do jeito que a pessoa pode aproveitar, certo? Com isso eu acabei percebendo as coisas. Mas às vezes tem um monte de coisa, um monte de nota que passa porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, aí não dá pra aproveitar. Por isso até que eu prefiro, no final de semana, fazer um café um pouco mais devagar, um pouco mais demorado, com uma técnica de extração que vai ressaltar os olhos, né? Os olhos do... não olho o olho, né? Mas os olhos do café, o aroma, as essências que estão presentes no grão ali. E aí, você também tem que falar que você não pode estar tomando café à torta e à direito, né? Porque você tem um problema gástrico, né? A pandemia passou e tudo mais, e aí eu comecei a sentir, ano passado, um desconforto no estômago. E aí eu fiz uma endoscopia e descobri que eu estava com pangastrite, que é uma gastrite generalizada no seu estômago inteiro. E aí, uma das recomendações era não tomar café. E aí, eu fiquei pelo menos uns 2 meses, assim, impedida de tomar café. E tomando medicação. E aí, foi um período que eu tive que aprender a tomar chá de hortelã. E foi muito interessante. Tu teve que aprender? Como assim? É porque, assim, eu tomava chá de hortelã muito ocasionalmente. Eu não era muito adepta do açúcar mais, né? Eu não adoçava mais café com açúcar. Então, eu comecei a tomar chá de hortelã sem açúcar. E aí, eu fui aprendendo. Eu cultivei uma hortelã na minha casa, né? Tive esse privilégio. E aí, as folhinhas de hortelã eu ia fazendo chá. Tinha dia que ficava mais forte, tinha dia que ficava mais fraco. Mas isso foi me ajudando a recuperar o meu estômago. E hoje eu posso voltar a tomar café, mas eu tenho que dar uma pequena forrada, né, no estômago antes. Eu tenho que comer alguma coisinha antes, para o café não bater no estômago sem nada. E eu também tenho que, de repente, dar uma diminuída. Por exemplo, eu misturo café com leite, e aí eu adoço com melaço de cana. E aí eu sinto que deu uma melhorada no meu estômago. O meu gastro, quando eu terminei o meu tratamento, ele foi muito sábio, porque ele virou pra mim e falou assim: você tem que avaliar o que é importante pra você. O que é importante você consumir. Você não precisa cortar completamente, você só precisa dosar, né? Igual, por exemplo, eu não passo o dia inteiro tomando café. Eu não tomo café no trabalho, igual eu tomava antes. Eu não tenho mais lanche da tarde com café, né? Que era uma coisa que eu até falava com você, né? Tipo, você vai só tomar café de tarde? Você não vai comer nada junto? Sabe? E aí, o que acabou acontecendo é que a gente não toma mais café à tarde, né? A gente acaba tomando água de coco, suco, né? Outras coisinhas menos agressivas pro estômago. Então, eu meio que ressignifiquei a minha relação com o café. Eu já não ingiro tanto, já não tenho mais expectativas do meu paladar mudar. E eu tenho o meu momento do dia, que é tomar o café para acordar, para dar aquela acordada no ânimo, né? Que é logo de manhã, quando eu acordo. Então, a gente agora tá se encaminhando para o final e tem que terminar com um momento coach. Uma palavra de sabedoria. E eu acho que vale a pena a gente ficar com o do teu gastro, né? De não consumir nada em excesso. Enche o cu de qualquer coisa, mas não em excesso.
Rádio Mogli Edições.